Hoje nós vamos falar da defesa da filosofia. Por que defesa? A filosofia ela sofre diversos preconceitos com os anos, em diversos momentos, de ser tratada como chata, coisa de louco, coisa de gente que viaja, que pensa, né, o cara lá, doidão e assim por diante. E aí, nesse contexto, um dos nossos conhecidos filósofos vai pensar assim: por que a gente não parou para falar assim? Filosofia está em tudo, filosofia pode ser qualquer coisa e vamos defendê-la. Vai construir uma tese, uma ideia, aonde ele vai defender a filosofia. Quem vai fazer isso? É um filósofo chamado Antonio Gramsci, um filósofo italiano, nasceu em Roma, e eu vou mostrar ele para vocês. Esse senhor que eu mostrei para vocês faz, né? Ele vai escrever uma frase que vai, né, dar um impacto, onde ele vai dizer o quê? É isso aí. Onde todos os homens são filósofos, todos nós somos filósofos, né? Aonde está essa frase? Ele tem um grupo de cadernos, né, é o que chama de Cadernos do Cárcere, aonde é um conjunto de cadernos escritos entre 1926 e 1937, que vai juntar várias partes, vários conceitos, e dentro desses conceitos tem essa defesa, que é o importante para a gente nesse momento. E essa frase, ela quer dizer o quê, né? O que ele pretende? Vou pôr para vocês aí certinho o livro primeiro. Essa frase, tá? Primeiro, todo mundo é filósofo. Todo mundo é filósofo por quê? Da onde, né? O que é filosofia? Tipo, e por que o cara pode ser filósofo? Da onde vem isso? Então ele vai falar assim: você pode ser filósofo, eu sou filósofo, você, o outro, seu amigo, tal, 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 e assim por diante. A filosofia, ela passa, num período contemporâneo, a dar uma importância para a linguagem. E é através da linguagem, né, a filosofia da linguagem, em que o Gramsci vai aproveitar e dizer que todos somos filósofos. Por quê? A linguagem, ela constrói o que ele chama de visão de mundo. O que é uma visão de mundo? Visão de mundo são teorias, ideias, conceitos. Eu penso o que qualquer coisa. O que eu penso da vida? O que eu penso, sei lá, da existência, minha existência, da sua existência? O que eu penso de qualquer coisa? A palavra, a ideia. O que significa a palavra? O pensar, ele é filosófico. Eu penso filosoficamente, independente de achar ou não isso. Porque cada palavra possui um conceito. Por exemplo, isso aqui, ó. Fica. Nada. Por que nada? Porque não tem conceito, não tem teoria, não tem ideia, não tem nada por trás. Agora, isso. Isso tem conceito, isso tem ideia. Por quê? Porque é teorizado, tem a sua visão de mundo. Você tem uma visão da palavra amor, você tem uma visão da palavra justiça, você tem uma visão de todas as palavras, porque as palavras elas possuem ideias, conceitos, teorias. Então qualquer pessoa tem a sua visão de tudo. E aí que vão entrar dois conceitos básicos em que ele vai debater para discutir somos todos filósofos, que é o senso comum. O que é o senso comum inicialmente? O senso comum, ele é os valores, as crenças, as opiniões populares. Se você pergunta uma coisa social, uma visão de mundo criada por todos, de certa forma, aquela coisa que a sociedade cria num todo, né? São os costumes,
sociais, é uma visão de mundo meio que coletiva, o senso comum. É aquela ideia transmitida com o tempo, que todo mundo aceita e não questiona, ela é passada. O senso comum, ele não tem critério, eu aceito. Por exemplo, uma coisa básica, que antigamente chovia, eles falavam, ah, Deus está feliz. Não chovia, Deus está triste com a gente, né, com o ser humano. Então tudo era uma coisa, uma explicação de algo. O senso comum são explicações, né, explicações sociais para coisas. Que coisas? Tudo a gente explica. Ah, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Você cria uma teoria para explicar a coisa que você está fazendo. Isso torna um senso comum. Por que vocês... Sei lá, por que não pode fazer tal coisa? Ah, porque Deus disse. Porque a sociedade impede. E vira um senso comum. Né? Vira um padrão social. Certo? E daí entra o bom senso. O que seria o bom senso? O bom senso, ele é a reflexão. Ele é o momento em que você toma consciência de que você tem as regras do senso comum e você passa a questionar aquilo. Você passa a discutir aquilo para ver se você concorda ou não. Então, de certa forma, o senso comum seria uma alienação e o bom senso a libertação. Claro que não é. Porque tem um monte de coisa de senso comum que você faz e aceita, mas é a consciência. O bom senso é a consciência do que eu faço ou deixo de fazer a partir do senso comum. Eu sei, mas eu sigo. Aí é diferente, é o bom senso. Entende? É o refletir sobre. Então, a partir do momento que você reflete, você sabe, você pensa, você filosofa. Entendeu? Todos somos filósofos. Ah, então todo mundo que usa o bom senso é filósofo. Sim. Todo mundo pensa, ah, você usa o senso comum pro amor, pra justiça? Não. Né? Você aceita? Ah, ninguém aceita, ninguém é uma máquina. Né? Você tem as suas ideias, você tem os seus conceitos. Então a gente acaba usando o bom senso, né, em algum momento da vida e acaba filosofando. Sem querer. Por isso você também é filósofo. Segundo, o Gramsci. E aí, todo mundo é filósofo? Todo mundo é igual o próprio Gramsci, igual um Platão? Não. O Gramsci vai fazer então duas categorias. Um filósofo com aspas e o filósofo especialista. Qual é a grande diferença? Né? O que é um filósofo e um filósofo especialista? O que muda? O filósofo, o especialista, o Platão não, né? Mas o próprio Gramsci, ele tem um conhecimento histórico, filosófico. Então, quando ele vai pensar em algo, quando ele vai, a própria teoria dele, para ele defender a filosofia, falar assim, ó, a gente usa a linguagem assim, assim, assim. O que ele está fazendo? Ele está usando toda uma tradição filosófica, uma história, para dizer, ó, tá vendo? Todo esse caminho é isso. Uma pessoa do senso comum, ela faz isso? Não. Quando eu penso assim, o que é o amor? O amor pra mim é X. É, sei lá, é eu gostar de alguém e ela gostar de mim e a gente fica junto. Pronto. Mas daí o Platão falou isso, o Aristóteles falou isso, o Agostinho falou isso, o Anselmo falou isso, e não é meu. Entende a diferença? O filósofo, ele constrói o próprio conceito que pode não ser próprio. Porque se tem um cara lá que falou há 2.500 anos atrás a mesma coisa. Então, se o cara criou um conceito há 2.500 anos atrás, o conceito é meu? Claro que não. O conceito é do outro. Aí, a partir do momento em que eu conheço toda essa história dos conceitos. Porque o que é a filosofia? É a história do conceito. Porque os filósofos, eles conceituam tudo. Eles são as pessoas que questionam e constroem conceitos. Teorias nada mais são do que ideias, conceitos. Então,
Você conhece essa história, a partir do momento que você conhece, você sabe que aquilo que você está fazendo não é novo, e para fazer novo você tem que ir adiante do que já foi feito. É o especialista. Entendem a diferença? Eu espero que vocês entendam, porque eu não posso mais tirar dúvidas além disso. E é isso. Somos todos filósofos? Sim, com a grande diferença que um conhece uma história filosófica e o outro não. Mas não deixamos de produzir filosofia nunca. A filosofia ela é o pensar. Se você pensa, você filosofa. É impossível não fazer isso. Ok? Isso segundo Gramsci. Gramsci então defende a filosofia assim e vai mostrar que todos podemos ser filósofos das duas formas. Certo? Um abraço, é isso aí.